Então a minha ideia era pegar essa bagagem que eu tenho da construção civil, que é de ficar tudo organizado e jogar no mercado de eventos. Eu não tinha um pai, eu tinha um sócio. E isso foi desgastando com o tempo e até por isso que eu caí no mundo de eventos. Quando eu fazia eventos, 50% é Deus, os outros 50% é o que você fez, porque não dá pra saber o que vai acontecer. Antigamente vendia muito ingresso antecipado, hoje não existe isso mais, é muito raro. Você vai vender 30%, fica parado, depois você vende o restante na semana ou um dia antes. Então em menos de 24 horas a gente se montou um evento num lugar, montou pra outro, pra poder ter mais bilheteria. Não, ele ia ter 10 super fãs do que 1000 fãs. Que agora a tendência é só sair álbum. Salve galera, bem-vindos a mais um episódio do Pausa pra Insight. É isso aí. Tirou o Daniel da Bulls Talent hoje aqui. Foi prometido no episódio da Mandica que você ia vir aqui. Faz tempo. Finalmente deu certo. Desenrolamos o cara. Cara é importante, né, velho? Bater a agenda com a dele não é fácil. Cara, e é um ramo muito legal, um segmento muito massa. Cara, o que é a Bulls Talent? Então, a Bulls, ela nasceu dessa... Eu sempre trabalhei com construção civil e sempre foi muito organizada a minha vida. Então, eu fui tudo construindo para viver disso. E como é um mercado já muito antigo, tem o modo operante, trabalhar, tudo certo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí, por um acaso do destino, eu entrei no mundo de evento, comecei a fazer evento só investindo, e eu peguei e falei assim, nossa, velho, será que tudo aquilo que eu faço, organizado, com modo operante, eu consigo jogar no mercado que até hoje é 90% informal? Então eu cheguei lá, olhei aquela planilha e até brincava naquele momento. Falei, quanto que vai dar de lucro? Aí o meu sócio naquela época não era um caso específico dele, era um caso específico do mercado de evento. Falava, o lucro é o que sobrar. Falava, não é possível. Então a minha ideia era pegar essa bagagem que eu tenho da construção civil, que é de ficar tudo organizado e jogar no mercado de evento. E aí depois foi acontecendo, fiz o primeiro evento universitário meu. Conheci nesse primeiro evento que eu fiz, tinha um amigo meu que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Ele era DJ e ele fez uma dupla com o Cali, que hoje é até hoje DJ do nosso escritório. E eles falaram assim, nossa, velho, será que, depois de tocar nesse evento, né? Será que você não consegue vender um show meu? Eu falei, velho, fazendo nada mesmo, né? Vamos tentar vender seu show. Então eu organizei muito básico, mas já era o melhor que existia naquele momento. Então dali, que era no final de 18, 19... eu comecei a fazer esse teste pra vender os shows. Cara, que doideira. Bom, sabendo que é a Bulls Talent, vamos voltar agora. Você é de Franca? De onde você veio? Que esse negócio de engenharia civil, da construção civil, na verdade, qual foi esse caminho aí? Eu, na verdade, sou de Araraquara. Araraquara. Só que eu vim pra cá muito cedo, com a minha mãe, que meu pai e a mãe se separou naquele momento, e meu pai continuou em Araraquara. E eu morei pra Franca, porque minha família era daqui, né? Na verdade, minha família é de Delfinópolis. Nossa. Só que aí todo mundo veio pra cá. Só que é meio confuso, porque meu pai é de Sabino, minha mãe é de Delfinópolis, eles se conheceram em Araraquara e depois a gente mudou pra Franca. Nossa, caraca. E o meu pai continuou lá em Araraquara. E o meu pai, ele sempre trabalhou com construção civil. E sempre assim, né? É uma história muito legal, aliás, é uma pessoa legal pra você trazer aqui. Aí, ó. Ele era cobrador de ônibus, sempre trabalhou também em feira e tudo mais. E ele queria arrumar algum jeito de sair da roça. Então ele começou a ir pra cidade, pra estudar, fazer curso de datilografia naquela época. E ele ficou por 20 anos trabalhando na CPFL. Então aí que começou essa coisa de construção civil. E ele trabalhou por 20 anos. Depois, quando ele já tinha mais ou menos 40, que foi quando eu nasci, no caso, ele abriu a empresa dele, que era a empresa de elétrica. Então chegou um momento que a gente tinha mais de 500 funcionários, era uma coisa muito grande. Nossa. Só que assim, eu sempre fiquei muito incomodado com isso, porque não era uma coisa que eu gostava, né, de trabalhar. Só que ele me treinou pra fazer isso. Que ele queria ter um filho homem, ele tem 3 filhos, 2 mulheres, aí veio eu que era pra tomar conta disso, né? Só que isso foi muito legal até pra história inteira, porque desde que eu sou muito novo, de quando eu 10, 12 anos, 11 anos, ele me levava pras reuniões. E a gente fazia reunião era com a Alphaville, era com a empresa grande, que essa empresa fazia infraestrutura, a parte elétrica da Alphaville do sul até o norte do Brasil. Então eu nem via meu pai, nem sabia onde ele estava. E ele me treinava para tocar isso. Uhum. Então sempre fui trabalhando com ele, eu era sócio da empresa, só que aí chegou um momento assim que eu até brinco com ele, falo que a gente era sócio. Eu não tinha um pai, eu tinha um sócio. E isso foi desgastando com o tempo, e até por isso que eu caí no mundo de evento. Porque eu queria fazer alguma coisa que não tinha nada a ver com isso. Porque o que aconteceu, isso não é um problema, mas o que acontecia comigo é que eu não era o Daniel, eu só era o filho do Aurélio. Eu falava, não, eu preciso
acontecer alguma coisa. Eu parei de trabalhar com ele, foi bem na pandemia, assim, e bem na pandemia, foi 2020, já tinha começado a pandemia. E eu já tinha feito alguns testes para fazer a gestão de evento, né? Porque eu não sabia vender, então arrumei dois parceiros que era sócio naquele momento, que vendia os ingressos, e aí eu fazia essa gestão. E, aliás, a planilha que eu uso até hoje é que eu criei lá, porque ficou maravilhosa. E aí a gente começou a fazer isso, e em 2020 eu rompi todo esse negócio, saí, vendi minha participação. Mas até então era até uma coisa que eu ficava preocupado, porque eu falei, cacete, tô até agora aqui fazendo isso. Então, quando eu tinha uns 15, 16, eu dava até aula pro pessoal que fazia arquitetura na Unifran, aula de recuperação, porque 16 eu sabia mexer no AutoCAD, eu sabia aprovar um projeto, eu ia pro Grapoab em São Paulo com engenheiro, fazia projeto em 3D, eu fazia tudo. Nada a ver com música. E aí, em 2020, quando eu rompi, aí eu tinha um carro, falei, vou vender esse carro e vai ter que aguentar até acabar, porque assim, eu trabalho com o mercado de evento, não podia fazer evento, Sim, né? tudo fechado. Então foi um puta risco, né? Mas eu vendi o carro e naquele momento eu comecei a gravar uns conteúdos. E estruturar tudo que existe hoje. Então, a maioria das coisas que eu uso hoje ainda, lógico que a gente vai adaptando com o tempo, mas eu criei naquele momento. Então, eu mudei para uma casa mais barata, não tinha sala na minha casa, era isso aqui, igual tá aqui. Chegava na sala da minha casa, era uma TV para fazer reunião, uma sala de reunião, a cozinha ali, dormia ali, a sala... Só isso. E aí, depois, com o tempo, foi dando mais certo. Que legal, cara. Então, começa toda a história dentro da construção civil, junto com seu pai, para fazer empreendimentos do Alphaville. Sim, e aí tanto é que essa empresa aqui em Franca, a gente fez o Olivito, fez o Veredas, em Rifaina, o meu pai ainda atua com isso, então lá a gente tem o Portal do Lago 1, Portal do Lago 2, tem o Vilagem do Lago, só que eu me afastei 100%, acompanho, porque é minha família, né, mas não tem um relacionamento comercial nenhum mais e foi até tranquilo, mais tranquilo do que eu imaginei, essa separação assim, mas foi primordial para tudo dar certo. E é um choque pro pai, né? Minha mãe teve uma escola de música a vida inteira. E quando ela soube que eu não ia querer tocar a escola de música dela, nossa, foi um choque. Como assim? Eu vou deixar pra quem? Pra ninguém, nós vamos vender. Como assim? A gente vendeu. A gente vendeu a operação da escola de música dela, porque não fazia o maior sentido pra mim. Né? Mas é muito doido, né? Que o pai quer que o filho trilhe o mesmo caminho que ele. E a minha preocupação, que eu sempre penso isso, e aliás, essas duas batem a mesma coisa, né? Primeiro que às vezes a gente acha que tudo vai acontecer amanhã, e o meu pai é um puta caso, que as coisas começaram a dar certo, ele tinha 40 anos, né? Então eu tenho 25, então não tem que achar que vai dar certo amanhã, né? Calma. E apesar de estar dando um pouco certo já. E também até eu construí a história para fazer tudo da construção civil. Foi rompido aquilo e eu sempre ficava pensando, falava, caramba, não vou usar para mais nada. E ao contrário, tudo que eu aprendi, mesmo que seja de projeto, eu consigo utilizar. As reuniões que eu fiz naquele momento, os processos trabalhistas, tudo é usado para hoje, para poder não acontecer de novo, né? Então, isso foi muito bom, foi uma experiência assim, porque a responsabilidade que eu tinha quando a gente tinha 15 anos, 16 no caso, emancipado, e em ação trabalhista, fazer a gestão de obra de muito dinheiro e agora entrar pro ramo de evento, então assim, dificilmente fica deslumbrado com alguma coisa, com toda essa história que já passou, né? Verdade. E aí me conta, o primeiro evento. O primeiro evento foi engraçado. Você fez ainda trabalhando com seu pai, só que você botou o pezinho lá. Isso, eu peguei, tinha 2 parceiros meus, que são parceiros até hoje, só que a gente não é mais sócio, e era uma empresa que chamava DHG. Que era Daniel, que criativo. Era Daniel, Heitor e Guilherme. E eles nunca tinham feito evento, só que eles vendiam todos os ingressos que você pensar. Daquela época ali que tinha ingresso físico ainda, né? Hoje não tem mais. Mas eu lembro da gente destacar os ingressos, inclusive até o primeiro ingresso da primeira festa. E eles vendiam tudo. Ele, assim, todo mundo que ia em uma festa precisava comprar ingresso dos dois. E aí eu achei isso legal. Falei, putz, esses caras não têm a coragem ainda de poder fazer. Mas eles vão trazer a receita. E eles vão conseguir organizar. Eu posso organizar essa receita. Então foi muito bacana, foi desafiador. Não deu dinheiro. Mas teve um evento na época muito grande. Foi aqui em Franca primeiro? Foi aqui em Franca. Rolou a festa. Choveu, mas deu tudo certo na medida do possível. Mas foi uma puta experiência, porque depois a gente fez por bastante tempo. Que isso era final de 18, né? Então a gente fez em 19 bastante evento. Depois já veio a pandemia. E aí eu comecei a me envolver mais com abuso. Mas isso foi legal porque, assim, quem tá no meu caso hoje, assim, de vender show, eu acho que o maior problema é que o cara, ele que tá pensando só o lado do artista, de vender o caixa. Eu não. Eu sei qual é o problema que ele tá passando.
Então eu sei que ele precisa vender ingresso, eu sei que o cara precisa ajudar a vender ingresso, eu sei os medos que ele tem. Então eu consigo ficar dos dois lados. Falar, nossa, irmão, ó, vamos tentar ajustar isso aqui, porque você tem que vender ingresso ainda, né? Vamos mudar essa data de pagamento para ficar legal para você. Então isso ajuda bastante, porque eu não tô só de um lado, eu já tive do outro. Eu sei o que ele tá pensando, então a gente consegue construir um material legal do artista para ele usar na divulgação. Então isso também, que hoje a gente faz muito pouco evento, não é o nosso principal fonte de renda lá no escritório, mas que deu a experiência para poder fortalecer o que existe hoje, né? Aham. Porque a gente consegue ver e falar, ó, o que você tá precisando, como é que é? Isso, não, beleza, dá certo, vamos ser parceiro. Porque todos os mercados, né? É importante ter um parceiro firme. Mas evento é uma doideira, porque assim, você não vai lucrando antes, né? Você vai meio que compensando alguns pagamentos antes, mas a pancada ela é depois que o evento acontece. E isso é legal também, porque isso me adaptou muito. Porque você fica propenso a acontecer só coisa ruim, né? Eu fico brincando quando eu fazia evento, 50% é Deus, e os outros 50% é o que você fez, porque não dá pra saber o que vai acontecer. Não tenho como saber. Então, é legal porque acontece muito problema e você começa a ficar ágil, né? Ó, isso aqui, vamos fazer isso aqui. Aconteceu isso, vamos fazer isso aqui. E isso também dá pra levar pra vida, pra hoje, pra tudo. Exatamente. Conta o perrengue aí do evento. Ó, Aquele negócio assim, não acredito que eu resolvi isso aqui, velho. não, tem um doido. Esse foi um dos últimos eventos que eu fiz. Eu fiz com um grupo, vamos falar, um grupo econômico aqui de Franca, eu não tinha costume de fazer. E eles iam fazer um evento mais de funk e eu já tava 100% focado na Bulls, mas eu fico brincando que evento é uma praga. Você pega e faz um, aí você fala que nunca mais vai fazer, aí você faz outro. Não. Aí chegou outro ano, eu não vou fazer, aí você faz outro. Aí chega agora, o Jean tá auxiliando a gente lá na gestão, não vamos fazer, vai fazer. Então, você não consegue fugir disso. E aí teve o último que eu fiz, a gente ia fazer num local aqui em Franca, o evento tava inteiro montado. Pensa o evento pronto, inteiro. Nesse dia eu falei, não, realmente eu sei fazer evento. Tava tudo pronto, só que era um local que tinha uma venda de portaria muito baixa, porque era na rodovia da cidade. E a gente precisava vender ingresso porque não vendeu muito, que isso é uma tendência hoje também, que antigamente vendia muito ingresso antecipado, hoje não existe isso mais, é muito raro. Você vai vender 30%, fica parado, depois você vende o restante na semana ou um dia antes, ou no próprio dia. Então assim, aí beleza. A gente sabia que não ia dar, a portaria era ruim. O que nós fizemos? De um dia para o outro, com o evento pronto no local. Arrumamos um local dentro da cidade, um salão de festa, que tinha documentação para fazer, porque senão já não ia dar por causa do alvará, né? Mas ele tinha um próprio, então ele virou parceiro do evento. Com o evento montado, as bebidas lá, a gente teve que pegar, aluguei um caminhão de frete, coloquei tudo as bebidas, levei para esse outro local, não avisei para esse dono do evento ainda que ia sair de lá, que ele ia ficar, lógico que ele ia ficar puto, né, possesso, mas ia seguir o contrato do jeito que ia estar lá. Então a gente tiramos tudo de lá, tudo que tava lá de palco, a gente conseguiu desmontar também e levar só a parte de palco, porque já tava tudo bar pronto, porque era um evento aberto, e foi para um local fechado. Então, em menos de 24 horas, a gente desmontou um evento num lugar, montou para outro, para poder ter mais bilheteria, que tem a pessoa poder ir de Uber e tudo mais. E aí o evento funcionou. Mas de uma hora para outra, assim, ó. Vamos fazer lá, porque se não fizer lá, não vai dar certo. E eu sou esse cara que já fica acompanhando. Meu negócio é número, então eu fico acompanhando. Só que eu não posso tomar decisão sozinho, né? Então o sócio lá acreditava que ia acontecer um milagre. E pagou 2 aluguéis. E paguei 2 aluguel. Então, mas ainda assim... Mas era para dar um rombo surreal. Não deu. Valeu a pena. Valeu a pena fazer a loucura, arrumar os problemas que deu, Cara, acertar os real. contratos, mas assim, foi de uma hora pra outra. Vamos pegar tudo pra ele, levar tudo pra lá, e foi. Que da hora. Hoje o negócio da Bulls, ele é a gestão da carreira, né? Não é mais o show. Uhum. O show foi saindo do cenário aí ao longo do tempo e você entendeu que a gestão da carreira do artista que é o grande negócio. O ativo não é o evento, é o artista, né? O ativo é o artista. O ativo é o artista. E aí, cuidar da carreira do artista. Uhum. Eu sei que você tem um diferencial entre a Bulls e os outros escritórios. Conta um pouco hoje, para quem está assistindo a gente, o cara está começando e tal. O que a Bulls faz pelo artista aí? Então, como a gente já estava fazendo muito evento, eu comecei a ter contato com os artistas e virar amigos dele. A virar amigo dele, de ficar conversando, tudo. E existe outras empresas de gestão fora do interior. Isso tem muito mais em São Paulo, em capital.
E aqui faltava isso. Então não tinha ninguém para fazer esse tipo de trabalho. E, de novo, vem aquele esquema, né? Já tinha um histórico de gestão, via ali que ser fornecedor naquela situação de evento, eu acho melhor do que fazer o próprio evento. E, O cachê tá garantido, entre aspas, né? Prestamos um serviço, tá prestado. Então o risco é menor, lógico que ainda tem um risco. E aí eu fui conhecendo o pessoal. Então eu conheci a Mandica em 2020, quando eu ainda era lá em casa, igual eu comentei. Conheci ela através de um outro amigo. Depois foi entrando um pessoal. Então eu consegui juntar todo mundo da cidade, todo mundo assim que era de funk. E eu fico brincando com esse pessoal novo, tinha até que me agradecer, que chegou um dia que eu falei assim, ó, como todo mundo é do escritório, a gente fez mais ou menos um monopólio na cidade. Vamos cobrar X pra cima, que não é abusivo e também não tá desvalorizando o serviço de vocês. Não, você é louco. Ninguém vai contratar a gente. Falei, então tá bom, então ninguém faz festa mais. E aí, dito e feito, aí começaram a contratar, pagar um valor melhor. Em Franca, pra quem tá começando, sempre é melhor que as outras regiões. Então eu acredito que tem a ver com aquele primeiro momento. Que legal. E aí, beleza, aí foi entrando gente de fora de Franca. Aí eu comecei a expandir, tava até brincando, conversando esses dias, que o sonho de todo mundo era tocar fora da cidade. Hoje dificilmente toca na cidade, né? E hoje da Bus, dos 12, só 3 que são de Franca. Então foi entrando gente de fora por conta da gestão, de explicar como é que funciona, porque lá não é uma questão só de vender o show. Lá eu sento com o cara e falo, ó, irmão, esse aqui é o nosso planejamento anual. Então nós temos que vender X show de tantos reais, a média do caixa vai ser esse, vai vir tantos reais de royalties mensais e vamos seguir em cima desse planejamento. Porque era muito aleatório. Ah, vendeu, não tinha um planejamento no contexto geral. Então eu consegui colocar isso da construção civil desse planejamento lá. Então, todo ano tem esse planejamento anual no começo do ano e todo mês a gente faz um relatório mensal. Então, eu chego todo dia 10 especificamente. Falo, ó, nós estamos 20% abaixo da meta ou tanto acima da meta. Nós lançamos tantas músicas esse mês. Realmente um acompanhamento, porque o artista, ele tem que ser empresário também, né? Que ele é uma empresa, né? Eu fico brincando que, vamos dar o exemplo da Mandica que tá aqui. A Mandica é uma empresa, a Amanda é a dona da empresa e a Bulls é a CEO da empresa, mas ela não deixa de ter a empresa dela. Exato. Então a gente vira um sócio e a pessoa tem que andar junto, né? Então isso que é o legal, porque na maioria das vezes até tem vários tipos de empresa parecida com a minha, mas às vezes umas fazem só o booking, que é só a venda, que acontece muitas vezes em sertanejo. O pessoal só vende, pega a comissão e ok. Tem alguns que fazem só a parte de distribuição, que é a parte da música, a parte musical. E tem alguns exemplares, igual a Bulls, que faz esse que a gente chama de 360, né? Que é tomar conta da parte do marketing, que é tomar conta do financeiro, fazer a distribuição e gerenciar isso tudo. Então, é o caso da Bulls hoje. Então, assim, com o trabalho que a gente faz do mesmo formato e até com o estúdio agora, que é uma coisa que a gente fez em Franca, que não tem outro estúdio de funk. Daqui até São Paulo desse jeito, eu tenho certeza que não tem, que a gente fez aqui. Você montou um estúdio A gente montou um estúdio de gravação musical com a empresa que fez, uma empresa assim maravilhosa, que fez, todos, eu fico brincando com o pessoal de Franca, com o pessoal do escritório daqui no caso, né? Esse estúdio aqui é o mesmo que o cara de São Paulo tem, que foi a mesma pessoa que construiu. Então a gente gastou o mesmo valor, a mesma coisa, porque às vezes artista, todo mundo, né, fica meio frustrado e gosta de ficar ocupando em outras coisas, né? Ah, não tem um estúdio, não tem isso, lá na Bus não existe isso. Não tem um estúdio, tá aqui. Única desculpa é se você não quiser. A única desculpa é só se você não tiver se for ruim. Porque senão não vai ter, não. Então a gente conseguiu fazer esse estúdio, foi um passo muito grande. Eu praticamente gastei tudo que eu tinha guardado ao longo desses anos da Bus para fazer, mas fez parte do rumo que a gente tá tomando agora, né? De ter menos evento normal no mundo agora. Então, por conta de N fatores. Então, hoje a gente tá... o show é muito importante aí. Da essência é essa, vender o show. Mas hoje também a gente tem a receita do digital, de stream do YouTube, do Spotify, que hoje... todo mundo tá com a TV ligada. Você consegue monetizar os artistas recorrentemente por causa disso. Exatamente. Então, a gente consegue hoje... É que dá pra ganhar um artista de várias formas. Esses canais de monetização são muito importantes. Que tem, e é interessante, porque acho que tem muita gente que não conhece. O cara tá muito bitolado em ganhar dinheiro com Spotify, YouTube... Só que tem caminhos muito mais interessantes do que esse. Então, assim, eu acho que essa é uma sacada que a Bulls tem feito aí, que eu acho que o Dani pode falar isso com... O artista, ele dá pra ganhar dinheiro com o show, naturalmente, os royalties que vem na internet de música, com publicidade, e a gente brinca que é lojinha, né? Que aí depois, quando ele tem a marca dele, igual Luan Santana, vocês lembram daquelas coisinhas de pôr na cabeça? Luan Santana, tem todas as cores. Então, o Luan Santana pra mim, é o cores. melhor, nem só do sertanejo, é o melhor caso que existe. Que ele conseguiu fazer de uma forma que alguém que tem 30 anos tinha Luan Santana na testa e quem tem 10, 9 também sabe. Então ele ficou monetizando isso desde
do começo, né? Por Então, muito tempo. se conseguir ganhar com todos esses jeitos, é o segredo, né? Porque é normal, empresa, isso é uma empresa. Então, às vezes, um mês não vai ser legal do show, só que tem um faturamento de royalties. Um mês não vai ser legal o royalties, só que aí vai ter publicidade. Um mês não tá legal a publicidade, só que aí tem venda de produto. Então, hoje, na verdade, o que eu escuto muito no mercado é sobre super fã, que é melhor do que um fã normal. Ele vai ter 10 super fã do que 1000 fãs. Que o super fã, ele vai consumir tudo que tem para consumir. Exato. Ele vai consumir o produto, ele vai consumir o royalty escutando a música, ele vai consumir o show. E hoje é o problema. Todos os canais, né? E o problema hoje que acontece é, às vezes, o pessoal não conseguir ganhar o dinheiro do show. Ele tem bastante número na internet, só que ele não tem a conexão. E para mim, Daniel, um artista é aquele que tem conexão com o pessoal. Se ele não fazer nenhum show, ele é um streamer normal, igual um YouTube. Sim. Igual um YouTuber, né? Porque precisa ganhar dinheiro com o show, precisa ver a pessoa, o contato. E eu tô ouvindo você falar pelo outro lado, né? Cara, Green Day eu recebo, eu compro coisas de merchan deles, mando entregar lá nos Estados Unidos pra quando eu for eu trazer. Porque pra cá não tem. Mas eu sou o super fã. Super fã. O cara que lança um CD novo, eu vou lá, compro o disco. Nunca vou ouvir o CD, nem tem onde ouvir mais. A cueca usada do cara, você compra. Não, mas é muito doido de você realmente... Só se estiver no eBay. Pros caras, vale mais a pena realmente. Porque, cara, é o cara que vai... Eu fui num show na Lua de Mel, em Milão. Eu fui num show dos caras, entendeu? E aí, tipo assim, não sai do show quem é super fã. Eu tenho hoje o pôster do show transformado em quadro na minha casa, tinha entendeu? Coisa pra você comprar. Então, exatamente. Assim. Então, você tem outras fontes de receita a não ser tocar música no streaming e fazer o show. É que é muito engraçado. Isso não. Quem tá em São Paulo, eu fico brincando. E realmente é dois mundos, né? Esses dias até eu vi um vídeo que existe interior e interior premium, né? Porque quem tem São Paulo, São Bernardo é interior. Aí eu brincava com meus amigos, falava, então eu tô em outro planeta. Eles falavam, é isso mesmo. O nosso grupo premium. Lá de São Paulo. E aí lá, eles fazem esse caminho, que é fazer o streaming. E aí o cara vai ficar famoso, que eles têm N formas de conseguir monetizar isso também, tem muita visualização, para depois ele vender o show. Aí eu fico brincando que esse pessoal tem sorte que o Brasil tem 5 mil cidades, então ele pode fazer 5 mil show ruim. Ele vai monetizar com isso. Agora, no interior, o pessoal não tem muito acesso à distribuição, nem produção, porque não tem nada para ele fazer, então ele está focado em fazer show. E eu acho que demora mais, mas é mais saudável. Mais sólido. O corpo é muito maior, cara. Porque aí o cara tá fazendo show, ele já faz um show legal, ele já sabe o que ele tá fazendo, ele já tem o feeling do público, né? Que já tocou, igual um sertanejo que toca em barzinho, ele toca num bar pequeno e consegue trocar ideia com o cara. Sim. E aí depois, quando ele estourar a música, ele já tem gente pra consumir, os que já consumia e o show tá lindo. Mas olha o show da Mandica. Pois é, pra mim. Eu não sou o público do funk, mas eu olho o vídeo lá, não tem dúvida que você pode soltar ela onde você quiser, sim, que ela vai entregar. E isso... Ela vai entregar. E aí por isso que às vezes cada artista tem uma rota mesmo. Então, da Amanda, ela é sensacional com o material dela, com divulgação, com rede social e com show. Então, o foco é fazer uma música. Fazer a música e conseguir a música estourar. Porque aí esse pessoal que não conhece vai contratar ela. E a gente tem até um outro caso que aí foi totalmente diferente. Isso é legal que a gente vai convivendo com um monte de coisa, sim, específica ali. Que tem o Holanda, que ele é da Bulls. O Holanda tem uma música que chama Montagem Coral, que ela tem 7 bilhões de plays. 7 bilhões. E tem repost da Ferrari, tem repost da TNT. É um vídeo no Instagram que tem mais de 1,5 milhão de compartilhamento. Caramba. E ganha muito dinheiro com isso. A maior fonte de receita dele é essa. E ele não fazia show. Então eu conheci ele nesse time de fazer o show. E a gente não conseguiu aproveitar muito disso, porque também tem a hora certa para estourar. Né? Então ele não tinha tudo preparado. E depois ele conseguiu acertar a outra com tudo preparado. Então assim... O tempo que talvez alguém que não tá preocupado com isso, com música, o cara vai demorar às vezes 5 anos para cobrar mais de 10 mil reais, um exemplo. Ele com a música demorou 9 meses. Então o caminho da música é igual eu fico brincando. Primeiro que a música é a alma do negócio, né? Você não faz. Um pintor, a arte é pintura. O músico, o DJ é a música. Sim. Então eu fico brincando que a gente sabe, com o caso dele ou com outros, que existe um atalho. Pra vez de passar 5, 10 anos pra cobrar, isso tem um atalho que dura 9 meses. Não quero pegar esse atalho, quero passar 10 anos pra fazer. Então, sim, é um dos caminhos mais tranquilos hoje. É difícil produzir, lógico, é muito complicado, tem que ter criatividade, não é qualquer um que faz. Mas se você conseguir acertar, você já tem a demanda, né? Então, você pode ir arrumando também com o decorrer do caminho.
Mas isso já tem demanda, já tem receita, já resolve um monte de problema. Então o caminho mais fácil hoje é fazer a música, conseguir divulgar ela. Lógico, tem que fazer tudo paralelo, né? Igual qualquer outra empresa, tem que andar em todos os lados. Mas com certeza é mais vantajoso do que às vezes você fazer um show bom e aí crescendo o valor do cachê, tipo, com a demanda, né? Vai aumentando a demanda, vai aumentando o cachê. Só que aí também depois chega num momento que não tem mais o que subir, né? Não tem mais o que subir. Porque o cara, você conhece o artista que você falou, pra ir lá você precisa conhecer a música dele, por isso que você comprou o ingresso. Exato. Então, você chegar nesse momento que o cara que tá no streaming forte, que é o problema de hoje também. Às vezes o cara tem muito número, que pode ser até meio fake lá, mas ele não consegue gerar a receita pro cara ir lá no show dele, e é isso aí que fecha o ciclo. O que eu vejo, aí vem um lado leigo, mais uma vez, né? Eu lembro que, eu tô com 39, eu lembro que o artista, ele gravava um CD, gravava o disco, né? Então ele ia pro estúdio, gravava 16, 19, 20 músicas, e aí saía com aquele material pra poder fazer uma turnê. E hoje eu vejo, tipo, que nem aquele Acorda Pedrinho, por exemplo. Não sei nem se tem o disco dos caras, mas é uma música que fez sucesso. Eu vejo como um artista manco. Por quê? Porque eu não pagaria, não sei se alguém pagaria pra ir ver o show deles. Porque, tem essa música de muito sucesso. Que mais, né? E o resto? Antigamente, o cara da Caneta Azul também lá, explodiu a Caneta Azul. Mas virou artista pelo amor de Deus. Mas porra, o cara fez isso, estourou. E aí? Quem que é esse cara? De onde saiu, pra onde vai? Eu tô falando que assim, o cara estoura com uma coisa. Aí você tem um... Isso não pode falar Como funciona isso? Eu fico brincando que Eu também não sou. que antigamente, bem antes mesmo, a pessoa ficava do lado do rádio, então você era obrigada a cantar bem, né? Porque eu não tô enxergando nada, né? Tem que cantar bem. É só isso. E aí o pessoal fazia um negócio legal, porque tem até depois, um pouco mais pra frente, que vocês não sei se lembram, aquele disco da Sandy Júnior, que tinha um monte de capa de outono, de inverno, que aí já começou a fazer um marketing mais desenvolvido. Mas ainda era CD. Que foi? Cara, as 4 estações de Sandy Júnior é genial, velho. Cara, eles multiplicaram por 4 o faturamento, Jean. Quem era super fã, igual o Dani falou, comprou os 4, cara. É genial. Então, cara... É um case, cara. Vai se fuder. Os caras se entregam do nada, né? E eu conheço, eu gosto, eu conheço todas as músicas. Puta que pariu. Mas eu sei que é um case muito bom, muito bom. E ainda é um case, acontecia isso de precisar tocar bem, só que aí já... Aliás, com o disco ainda tinha um encarte bonito, mas eu tava até vendo uns discos antigos, não tinha nem nome disco, né? Tinha o nome do artista e tinha volume 1, volume 2, volume 3, não tinha um tema. Não tinha um título, né? E aí depois com o CD já passou a ter esse marketing. E aí depois, quando eu acho que chegou a televisão, aí começou a contar outra coisa. Que aí você comprava a vida da pessoa, né? Você queria saber... Você não ficava sabendo de tudo, você via só o que tava lá na televisão. Mas arquivo confidencial do Faustão. Exatamente. O cara ia lá, na semana seguinte, show, a agenda lotada. E aquela vida perfeita, né? Exato. Fofinho, 3 filhos, comercial de margarina. Casa, comercial de margarina. E aí depois, quando chegou a rede... E outra coisa, a gente tava até conversando nesse assunto também. Demorava 1 ano pra fazer um disco. Pra fazer um CD. Exato. Era muito tempo. Demorava um ano. Estúdio, ficava meses. Pensando. Você ficava lá, não, isso não dá certo, você ficava fazendo teste. Hoje, sobe 120 mil músicas por dia no Spotify. 120 mil. Então, assim, com certeza tem um monte de merda. É isso que eu ia falar. A qualidade 119.995. A qualidade também foi pro A sal. qualidade caiu. Sim. Só que eu acho que com a rede social, você não tá mais tão preocupado com aqui. Você vai consumir a vida do cara primeiro, talvez. Você vai gostar dele, você vai se identificar com ele, e aí depois ele te joga pra cá. Então, não necessariamente é uma coisa boa ou ruim, e eu também não acho legal. O funk tem muito disso, né? De você ver que a pessoa, a história da pessoa, dela tem uma... O lifestyle dela, o carro que ele compra, a roupa que ele usa, tem tudo a ver com o aí que você vai pra dele, música, né? O funk leva muito disso. Só que aí tá acontecendo agora, esses dias eu tava numa reunião com a Sondom lá no TikTok em São Paulo, que é a distribuidora do TikTok. O TikTok, ele tem esse grupo econômico que tem a rede social, que faz propaganda, e tem as músicas. E a gente tava conversando desse assunto, que como sobe muita coisa, hoje a tendência é voltar para aquele começo. Então, até uns 2 meses atrás, nenhum artista médio falava de lançar álbum. Porque não tem por que lançar um álbum. Porque quando você lança um álbum, você tem que consumir ele inteiro. Se eu não quero ver nenhuma música sua, por que eu vou ficar preso lá dentro? O álbum tem que fazer sentido. Porque aí você tem que fazer sentido, e aí você entra lá dentro, você fica preso no álbum também, né? Você não vai sair de lá. Sim. Então você tem que consumir todas as músicas. E só que agora mudou. Eles estão tentando, tanto é que agora a tendência é só sair álbum.
Porque eles querem fazer essa estética igual tinha a estética que a gente tá falando da Sandy Júnior. Que aí você monta um marketing bonito, divulga, porque assim, tem 120 mil músicas. O Spotify tem uma empresa como o YouTube e a função é prender gente lá. Sim. Só essa função da rede social é prender alguém. Então, se você não fizer um marketing bem feito, você não vai ficar preso lá. Então, por que o Spotify vai escolher a sua música? Se tá entre 120 mil, por que ele vai escolher a sua para dar destaque? Para colocar numa playlist editorial? Então, tá voltando para aquela época que tem tanta coisa. Ele vai subir a régua. Tanto é que até a forma de pagar. Antigamente, independente se tivesse 2 play, ia pagar aqueles 2 play. Hoje, só paga se tiver mais de 1.000 ou 20 mensal. Então, e vai aumentando essa régua. Porque, assim, monetiza quem não precisa, entre aspas, quem não fez um trabalho bem feito e quem... É uma puta discussão essa. Quem faz um trabalho realmente que gasta pra divulgar pra tudo, ele ganha, tipo, igual. E o dinheiro que era pra estar vindo aqui pra ele conseguir fazer isso de novo, fica perdido, né? Então, é um retorno de fazer o marketing bem feito. Inclusive, hoje mesmo a gente vai fazer um lançamento do álbum do Holanda, aí vão ser 13 músicas. E isso é uma indicação da plataforma, do Spotify. Ó, faz o álbum tem que ter mais de 10 músicas ou mais de 30 minutos. Ele fez mais de 30 minutos de faixa. Só que aí você tem que ter um público também, né? Quem ser um Zé Mané, dificilmente alguém vai ficar 30 minutos ouvindo o que você fez, né? Complicado. Mas a própria plataforma indicou. Que aí, pra fazer isso, porque vai ficar lá dentro, o público vai consumir, e o Holanda tem esse caso isolado, que como a música deu mais de 5 bilhões de plays, ele tem muito seguidor no Spotify, que é um caso raro também. Porque você segue alguém no Spotify? Eu não sigo ninguém no Spotify. Então, se você já segue alguém no Spotify e ele tem um número considerável, já vai ouvir aquela música. Então, eles elencaram lá, a gente fez uma reunião com eles que esse artista específico era legal fazer esses 30 minutos, porque também ele ficou o quê? E ó, aí volta no passado, né? Ele ficou 8 meses fazendo as 12 músicas. Que ele é um cara. Ele é um cara que já fica preocupado, que tudo tem que ficar lindo, maravilhoso. Aí hoje eu comecei a parte de autorização. Porque no funk, diferente de outros segmentos, que vem um cara e canta, já capita. No funk, às vezes tem muita capela, que é a voz do cara, solta no mundo. E aí os DJ vão pegando os vocal, sem ter autorização, sem nada. E aí, eu, no caso lá do Holanda, eu tenho que ir atrás. Então, hoje já fui soltando um monte de e-mail, mensagem para o empresário. Ó, o Holanda pegou um vocal do seu artista aqui, vamos autorizar e tal. Porque isso aí também é coisa do interior também. No interior não tem muito costume de ter, porque não tem contato direto. Então, eles não têm muito como autorizar. Então, assim, é uma farra de direito de crime, de direito autoral. Porque aí se explode o negócio. Aí aparece. Aí depois aparece. Só que aí, como ele é dono da obra, ele exige o que ele quiser. Ele pode falar, eu quero 90% da faixa. E aí você tem ou tira do ar. E aí isso tem que derrubar. Então, por isso que é legal quando alguém já está estruturado. Você negocia um percentual antes. Aí negocia o percentual. Tem um documento, que aí gera lá o documento da música, que no caso é o ISRC, né? Que é como se fosse um CPF. Então, já registra isso. Então, não tem como ninguém voltar atrás depois. E isso é legal conversar direto com o próprio empresário. É igual eu brinco com os artistas. O artista fala com o artista, o empresário fala com o empresário. Porque às vezes o artista fala alguma coisa com o outro ali para tentar só deixar um outro feliz, ou uma coisa ou outra, mas na verdade, a hora que você vai subir a música, tem 50 pessoas no percentual dele, então nem poderia tomar decisão nenhuma, né? Então, mas esse é um problema. Porque precisa pensar. E tem muito plágio, né? Se a gente vê, que eu acompanho mais o rock and roll, tem vários casos de plágio na música que quando foram recuperar depois, o cara teve que pagar uma grande parcela do que ele ganhou com a música ali, ele repassar ao original. Que é uma massa cinzenta. E assim, e o artista, de maneira geral, não é o cara que guarda dinheiro, né? Então assim, ele estourou, ele pegou a grana e ele usou. E aí a hora que vem, pra ele precisar pagar, a hora que aparece o cara ou do vocal, ou que se deve alguma coisa, Hoje tem acabou. até algumas ferramentas já não tem nem a grana mais. Pra tentar proteger isso. Que quando você tem várias coisas com a distribuidora, que não distribui música, eles fazem o seu pagamento. Quando acontece esse problema, vão falar, fudeu tudo. Tem que devolver dinheiro. Como você já tem receita para receber nos próximos meses, eles começam a descontar até fazer o pagamento do que da merda que você fez. Mas é muito interessante isso. É feito um split quando já cai o pagamento ou o artista recebe e depois repassa? Quando você... Tem 2 jeitos de fazer. Na verdade, subiu. Beleza, vamos subir a música agora. Aí tá eu, você e você. Aí vamos falar que vai dividir 33 para cada um. Nós já fizemos um acordo ali. Você tem um e-mail, um modelo formal para mandar para ficar tudo assinado. Porque tem gente que faz acordo, a história depois vem igual um doido. Então a gente faz esse acordo. E aí depois, na plataforma, eu posso fazer assim. Vamos supor que eu tenho toda a estrutura lá, a gente se confia, mas o ideal não é fazer isso. Aí eu posso subir tudo
deixar tudo lá comigo e dividir para vocês depois. Mas não é o ideal. O ideal, as distribuidoras já disponibilizam isso. De falar assim, ó, essa é a sua parte, essa é a sua e essa é a minha. Então, você tem a sua conta lá dentro. Você vai receber só o seu, eu só recebo o meu. Já explita direto lá. Já explita direto. Perfeito. É que tem algumas situações que o pessoal, vamos supor no meu caso, o pessoal não tem conta lá com a Sondom. Então, como eu já sou empresário deles, eu posso deixar tudo dentro e depois faço a divisão. Mas não é legal fazer isso. É legal já fazer antes, facilita a organização. Até por conta de tributação. Também, esse é um grande problema também. Paga o tributo e... É mais fácil para pagar o tributo. É. E aí também... É uma doideira isso. Nessa parte de distribuir, também dá para fazer um esquema que na Sondom dá para fazer isso, que é uma distribuidora que a gente usa, que é a do TikTok. Vamos supor que você investiu R$1 milhão na faixa. Dá para fazer lá dentro do sistema que os primeiros R$1 milhão vai ficar para você e depois começa a dividir entre todo mundo. Então tem várias maneiras de resolver isso, tem várias distribuidoras diferentes, cada uma faz de um jeito. Legal. Essa é uma solução, isso é um problema também, porque não tem muito padrão. Então não tem... É o que eu sempre falo que o mercado de evento, como é 90% informal, é como se tivesse com um facão, um mato, e aí você vai abrindo, aí não tem como... isso aqui tá errado. Mano, tem o sócio nosso da parte do selo, o negócio dele é direito autoral. Aí a gente fala assim, tudo que a gente fala, tá errado, ele fala, então, não tá certo, mas também... Você não pode falar que tá certo, mas tá errado, tá certo, assim, não tá. E artista, ele não tá preocupado se ele tá cometendo direito autoral ou não. Ele quer fazer a música, ele acha que dá bom. Inclusive, a melhor música do Holanda era eternamente cheia de problemas. A gente conheceu ele nesse momento e conseguiu arrumar. Mas se não tivesse arrumado, esse dinheiro que hoje ele aposentou praticamente, ele não ia ter ganhado nenhum real. Então tem que ter uma equipe por trás pra ver esse direito autoral, porque parece que não é um problema, mas a hora... E sem contar que direito autoral é um crime, né? Que é da cadeia, tudo. Então é bom falar que da cadeia. Você que tá fazendo sua música aí. Que o pessoal às vezes não preocupa. Vou subir e vamos ver o que vai acontecer. Mas é crime. É crime, totalmente. Cara, vamos fazer um negócio? A gente abriu, né? Foi aberta a caixinha de perguntas no Insta. E aí vieram diversas perguntas. Né? E algumas até de temas que a gente tá falando. Então a gente vai passando rapidamente uma por uma. Você vai devolvendo pra gente. Fazer um bloco aí de pergunta dos seus seguidores. Certo. Bora. Tá? Tem muita gente que gosta de você, mas a gente viu que tem um pessoal que não quer te ver. Pô, louco. Bom também. Tá doido? Hater é bom. Hater é bom. Engaja. Hater é bom. Ó, acho que você já falou sobre isso, mas vamos lá. 3 dicas rápidas pra quem tá começando agora. Eu acho que tá começando agora, igual a gente falou, cada momento tem que fazer alguma coisa. Eu acho que tem que preocupar com a rede social, mostrar o que ele tá fazendo. Que eu até falei esses dias, conversando com o Artinho, não adianta eu saber que você sabe fazer isso. Todo mundo tem que saber. Então tem que apresentar o trabalho bem feito, estudar, isso é o que mais me mata. Porque assim, a pessoa mesmo valoriza o trabalho dela. Porque você trabalha, vocês vêm aqui todo dia para gravar, você tem o seu trabalho com design, com tudo, vocês trabalham com gestão, então todo dia vocês trabalham. Por que que um cara que quer ser artista, ele não pode estudar todo dia? Ele não pode fazer uma música todo dia. Ele não pode estudar... E é o que às vezes não acontece porque o cara vê isso como um hobby, né? E hobby não dá dinheiro, né? Exatamente. Dá dinheiro a dedicar. Nossa. Então, realmente estudar todo dia, igual fosse uma faculdade normal. É um trabalho normal. Só que o pessoal acha que não é. Então, tem que estudar todo dia. As redes sociais. Então, estudar a música, no caso, né? E o terceiro ponto é achar alguém de confiança. Porque também, se você deixar pra fazer isso depois, você pode achar um cara espertão, aquele esquema, né? Sempre sai um esperto e um burro de casa, e às vezes eles se encontram. É só olhar o caso do Luva de Pedreiro. Pronto. Melhor caso. Então, assim, acha alguém... Não precisa, eu sempre falo que no mercado nosso não tem muita gente profissional. Às vezes a pessoa cai, e aí que isso dá pra ensinar, né? Ensinar a fazer gestão. Agora, ensinar a ser uma boa pessoa não dá, não. Honestidade é nata. E como descobrir o público na rede social? Eu tava falando desse assunto hoje também. É teste. Eu trabalho com marketing também, Erro você é sabe. certo. Eu posto... Esses dias eu tava postando um monte de vídeo na bolsa. Aí eu falei, eu vou numa coisa mais séria. Legal. Só que eu sou meio palhaço. Não vou tentar fazer uma coisa engraçada. Não deu certo. O povo quer consumir aquilo. Então faz vários testes. Tem até no site da Bulls tem um blog, aí tem lá 365 dicas de postagem, tem uma pra cada dia do ano, de graça. E aí, Ó lá, pega essa. Então dá pra gente testar Fica a dica e às aí. vezes vai dar certo. Ó, vamos dar exemplo, a Mandica tem mais coisa engraçada, talvez eu não vou conseguir fazer aquilo. Sim. O Holanda posta coisa de produção, talvez outra pessoa não consegue fazer aquilo, então acha seu público e faz vários testes. Tem um perfil de cada um, E o né? perfil, Tem um né? jeitão de cada um. A Mandica já é mais
solta. Imagina mais você porra contando louca. piada no Instagram. Eu conto, faço. É uma bosta, mas eu É a conto. cara dele fazer isso. Cara, música pronta, mas sem grana pra divulgar. O que eu faço? Chama a Bulls. Chama a Bulls, mas os melhores casos de sucesso não investiu R$1. Assim, eu tava até comentando aqui nos bastidores, que tem um caso de uma menina de São Paulo, ela chama Bibi Baby Doll. Ela tem uma música que explodiu no mundo inteiro, explodiu na guerra da Rússia. Ela... um travesseiro em cima do microfone, gravou, tem bilhões também. Tem uma receita imensa de royalties mensal. O Holanda fez essa música dele de bilhões dentro do quarto dele. Então a verdade é que não dá pra saber o que vai dar certo. Às vezes o que é muito bom pra quem vai consumir é uma merda. Às vezes você entra no top 100 do Spotify, o 100 é uma merda, então é muito Então não precisa dar grana. Então se Não você, precisa dar você não grana. tem grana, mas tem a música, sobe e vê o que Sobe dá. pra subir. É que os caras às vezes acham que tipo, eu subi e não bombou. Então não é que não bombou por falta de grana. Não bombou porque é uma bosta ruim. mesmo. É, porque é ruim, porque alguém não gostou. Porque Ou tem porque gente que gosta de isso coisa que eu ia ruim falar. também, né? É isso que eu ia falar. Às vezes não atingiu o público que E precisava. pra distribuir é muito fácil, tem um monte de tutorial no YouTube, a Bull sobe, não tem despesa nenhuma pra subir isso, tem diversas distribuidoras. Hoje é muito mais tranquilo, que antigamente realmente era um mercado meio fechado. Mas hoje você escreve lá, distribuidora musical, vai clicar e tem um monte, e é de graça. Quer perguntar aqui? Top. Cara, quanto tempo por dia devo me dedicar? Todo. Normal, todo mundo vai... Eu fico brincando que na escola, né, é 5 horas, né, quando você tá na escola. Você tá lá, hoje tem até integral, né? A pessoa fica o dia inteiro lá e ainda não dá pra aprender nada, né? Você vai na faculdade também fica o dia inteiro, então é todo o seu tempo. Se é o seu sonho... É um trabalho. Eu vou dar o meu caso. Acho arriscado? Acho, mas deu certo. Eu tinha o meu carro, eu vendi o carro. Quando o mês que acabou o dinheiro, foi o mês que eu consegui ganhar alguma coisa. Então podia ter dado errado também. Mas o tempo é 100%. É prioridades, né? É Exato. Eu acho que assim, você quer ser guitarrista de banda, você vai estudar guitarra Todo dia. todos os dias. É. Muito simples. Né? Muito simples. Cara, você não termina igual Sem eu. dedicação não Eu acontece gosto. nada. Não acontece, cara. Vira hobby. Isso é Ele um caso à falou. parte, né? Você toca guitarra há quantos anos? Mas da vida inteira, mas sou ruim. Péssimo. Então, péssimo. Caso à parte, foi o que eu Mas acabei eu de falar. sei que Dedicou eu sou, pouco tempo por Não, dia. eu não vou dedicar. Eu dedico meu trabalho, tá tudo certo. E eu não sou Você péssimo. toca sempre? Você treina? Não, muito raro. Muito raro. Ah, essa é boa, ó. Um artista precisa de sorte? Um artista precisa. Todo mundo, né? Precisa de sorte. Até não artistas, Ó, né? Eu vou falar, só o artista que precisa. É. todo mundo. O próprio Holanda a gente conhece. Não, é muito engraçado. Eu não tinha experiência nenhuma com música. Meu negócio era vender show. Um dia do além, um cara que é um cara sensacional, que é meu sócio no selo, que ele chama Léo Alves, que ele é lá de São Paulo, nosso braço lá em São Paulo. Ele me encheu o saco pra conversar. Eu não queria falar com ele. Foda-se esse cara. Um certo dia eu tava tomando um uísque lá em casa. Falei, vou falar com esse cara aí. E aí, tudo que eu fiquei procurando por um ano sobre distribuição, ele me explicou. Eu falei, irmão, você é louco. Se eu quisesse desligar aqui e fazer tudo sozinho, dá certo. Mas eu não tenho coragem de fazer isso. Então, eu conheci ele. 3 dias depois, eu conheci o Holanda, que tava com um problema. Ele entrou no escritório, um problema que eu não consegui resolver. E a única pessoa na Terra que Era o conseguiu resolver era o Léo. Num tempo de 3 dias. Então, a gente resolveu. Não adianta. Eu conheci também o Holanda sem querer, de uma indicação. A Bulls também, a pessoa que me indicou a Mandica era uma pessoa que nem converso mais, nem tem muito mais contato diário. Então isso é sorte, porque, lógico, tem que correr atrás. Tem que tem que passar o cavalo, passa riado, tem que pular em cima dele, né? Mas eu acho Mas tem sorte. Tem uma Tem que frase se mexer também, né? Tem que se Tem mexer. uma frase que eu gosto, que a sorte é quando a oportunidade encontra a competência. É isso mesmo. Né? Você pode ter oportunidade passando, mas se você não tiver a competência para fazer aquilo acontecer, você não vai ter sorte, entre aspas. Né? A Isso. sorte ela tem que juntar as duas coisas. Falta aquele 1% para ser mais frequente nos lançamentos. Tem alguma dica? De novo, Tira a bunda da cadeira, porra. Ficar lançando. Eu acho que toda vez que eu converso com alguém sobre lançamento, eles ficam... será que isso vai ficar bom? Será que o pessoal vai gostar? Mas, de novo, eu acho que hoje, de novo, tem 120 mil músicas, né? Então é muito teste também. Faz uma coisa que às vezes... E mesmo se às vezes faz uma coisa que dá certo agora, semana que vem é outra coisa que vai dar certo. Então você vai testar toda É semana. rápido, né? Tiro muito rápido, A né? gente tava conversando agora aqui também pra fazer um vídeo aqui com vocês no espaço. E antigamente o pessoal fazia aftermovie. Então você pode ver que a Mandica tem uma porrada de aftermovie. Tem. Ninguém usa aftermovie mais. Então naquele momento serviu. Hoje o pessoal faz vídeo curto, em pé, né, pra colocar. E ainda é aquele que fica uma parte do pessoal na frente, focado no artista. Isso antigamente ia ser uma merda. Então agora é o que dá certo. Provavelmente daqui 2 semanas isso aí não vai dar certo. Não vai dar certo, Tem que exato. inventar outra coisa. Então frequência é só teste mesmo. Por isso, ser frequente, por isso estar atualizado. Se atualizar direto. E a rede social faz a gente se atualizar diariamente. Né? É natural. Bom, Vai. você falou do 360, falou do agenciamento 360.
Mas dentro disso, qual que é a parte da agência e o que depende do artista, cara? Eu falo assim, que eu sempre queria ter um sócio que... Você imagina que você não faz nada, você tem todo o percentual do dinheiro. É o melhor dos mundos, né? Você não precisa fazer nada. Você tem a maioria do percentual e eu que tenho que trabalhar tudo. Que lindo, né? Mas isso não existe. Então, eu sempre fiquei brincando desde o começo da Bulls. Se você fazer a sua parte e eu fazer a minha, vai dar tudo certo. Então, o que eu preciso do artista é uma coisa só. É a frequência. É a frequência. É ficar postando no Instagram, criar o conteúdo, a gente pode criar junto. Eu ajudo a criar o conteúdo, eu ajudo a música que a gente pode fazer, ajudo com os feats que hoje a gente tem contato com, lembra que a gente tá falando de não ter autorização? Hoje a gente tem uma rede que tem mais de 500 pessoas cadastradas no seu. Então vai ter o vocal de alguém ali que dá pra usar. Então se o cara tiver essa frequência, eu sempre faço um plano, né? Eu falo, vai, segue isso aí. Se você não seguir isso aí, se você seguir, dá errado, você me xinga. Agora, se você não seguir... Eu te xingo. Eu não xingo também, eu devia xingar. Mas não me cobre resultado. Não me cobra resultado. E porque da minha parte, simplesmente, na minha teoria é assim. O artista, ele tem que fazer a música, o show. O resto é inteiro problema meu. Inteiro. Então, eu que vou preocupar em receber, eu que vou mandar o contrato, eu, né, o caso da equipe, então a gente manda o contrato... Faz o recebimento, cobra depois, na semana faz o briefing semanal com o evento, fala, irmão, tá tudo certo que você combinou? O hotel tá aqui, a passagem tá aqui, a passagem tá comprada. O cara tem que simplesmente entrar num carro, chegar lá, fazer o show e voltar. Então, se ele tiver a frequência de fazer as postagens e cumprir o combinado, vai funcionar tudo 100%. Os caras levam, acho que, muito no estado da arte o negócio. Eu acho que é tudo farra, né? Os maiores problemas que eu tive dentro do escritório é que o artista, eu faço até uma brincadeira que eu falo que por isso eu gosto de trabalhar com mulher no escritório, porque o homem ganha R$2, acha que é o Bill Gates e some. Mulher é mais centrada. Tem lá o caso da Amanda, que é um puta caso legal, que consegue faz tudo maravilhoso, mas é o profissionalismo mesmo. Porque às vezes o pessoal tá na noite e ele esquece que ele tá trabalhando. Então, eu gosto de usar o exemplo que eu falo de uma lâmpada. Quando alguém entra no escritório, eu falo assim, antes no caso, né? Fala, irmão, quando você chama alguém pra trocar uma lâmpada na sua casa, essa pessoa leva um amigo junto? Aí ele, não, né? Essa pessoa tá bebendo vodka, cerveja pra trocar a lâmpada? Não, né? E depois que ele trocar a lâmpada, ele fica na sua casa? Não, né? Então é a mesma coisa que você tem que fazer. Você tem que ir lá prestar um serviço e ir embora. Você é um prestador de serviço. É que às vezes eles ficam iludidos com a fama, as pessoas ficam... vou levar um monte de gente junto no susto. Camarim, é um susto. Na festa, encher a cara depois. A pessoa ganhar R$1.000 por mês e aí ela passa a ganhar isso em 3 dias. Ela fica louca. Então vai um prazo também pra ir arrumando a cabeça. Mas também tem que arrumar logo. Então, assim, mas essa é a parte do 360, né? Isso. Que você faz o trabalho exatamente para dar essa consciência. E a noite é um lugar propício pra acontecer coisa ruim. Meu pai sempre brigou comigo. Tudo que acontece ruim é à noite. E é verdade. Então, se a pessoa não tiver uma cabeça boa pra viver disso, talvez seja lá daquele espaço que a gente falou primeiro. Conseguir conviver com pessoas se divertindo e você trabalhando. Porque todo lugar que tá alguém divertindo, tá alguém trabalhando também, né? Tem bar, tem tudo. Então, você todas as pessoas que saíram da bolsa no decorrer do tempo foi por questão de não conseguir separar isso. Ó, estou trabalhando agora, estou me divertindo agora. Porque isso, eu sempre falo, um escritório, uma agência é igual aquele trenó de cachorro de neve, que é um amarrado no outro. Se tiver um cachorro lá atrás que quebrou a perna, fudeu. Porque nós vamos ter que arrastar ele. Exato. Se todo mundo correr junto, vai dar tudo certo. Porque se o artista faz uma merda num show que eu vendi, ele não vai contratar o cara de novo, ele vai contratar todo mundo de novo. Exato. E vai ficar lá, abusa essa porra, não sei o quê. Então, o meu cuidado... leva o nome da agência, né? E o meu cuidado é esse, o longo prazo. Então, todo mundo que entra lá, eu não vejo se o cara vai ser bom amanhã. Tanto que tem gente na Bulls que nem produzir sabe, mas tá estudando. Então, não é uma preocupação saber fazer tudo. É uma preocupação em entrar na postura e ter a frequência. Sim. Porque tem vários artistas que não tem postura. Aliás, toda vez que eu converso isso, em escritório grande que eu falo empresa de distribuição, empresa de rede social, que eu falo desse esquema de fazer isso, os caras falam, você é louco, você não vai conseguir fazer isso. Porque artista é meio complicado. Né? Tanto que hoje o pessoal gosta de funk, a gente chama de funk, né? Esse funk que tem uma batida forte, muito grave, toca muito na Europa. As distribuidoras, TikTok, Symphonic, Warner, eles gostam de fazer negócio com esse pessoal, tanto é que exploram o mundo inteiro. Não é porque só a música é boa, é porque na maioria das vezes é um moleque num computador que fez em casa, ele não é um artista. Ele fez uma musiquinha legalzinha ali, deu certo, e é mais fácil trabalhar com um cara desse do que um louco. Teve um vocalista de uma banda famosa do Brasil que veio pra Franca um dia e eu acabei buscando ele no hotel pra levar ele até o lugar que ele ia tocar. Né? E aí depois toquei uma música com ele e tal. Visivelmente cheirado, assim, sabe? Aí eu lembrei, você falando isso aí, eu falei, cara,
Se ele fosse qualquer coisa, uma reunião de trabalho e tal, ele não ia cheirar uma carreira de cocaína pra depois E ir lá, artista entendeu? esquece, não sei por que esquece, que contratante fala com contratante. Você tem empresa de marketing, você vai conversar, você conhece os outros seus concorrentes. É lógico. E você conhece todo mundo que faz a mesma coisa. E o produtor de evento também. Ele vai fala assim, irmão, não contrata aquele cara não, aquele cara é problema. Chegou Então chapado, não é um caso entregou. isolado, nunca é um caso isolado. Às vezes aquele caso isolado fudeu. Pode E até assim, entregar, mano. O cara é uma bomba relógio, né, velho? É, não, Qualquer não. momento é pode uma dar bomba merda. relógio e assim, se quiser, eu tenho uma teoria. Se o cara quiser fazer merda, faz na casa dele, escondido. Lógico que depois vai piorar a vida dele e degradar com o tempo. Mas que então faça longe. Se não faz perto das pessoas, não faz no seu trabalho. Você dá um exemplo bom, né? Tinha uns Você não cara- vai numa é. reunião, joga um negócio E aqui. vai cheirar lá, mas não faz isso, cara. Mas você pega, tinha muito artista antes que quebrava hotel, lembra? É, mas é o que eu tô falando. Existe uma, existe agora uma- a televisão Agora pela- tá uma pela- moda de hotel. filme, né? De artista, né? Aham. Tá saindo um monte no Netflix. É. Você vê as histórias. Os tudo- documentários, Mas é onde eu tô falando. Os caras levam nessa coisa de eles têm uma licença poética pra quebrar tudo, pra ser doidão. Não, e assim. E aí, o que passa como informação é que era só esse lado. É. O lado do trabalho, do desenvolvimento, Sim. da produção, e o cara olha 4 não, passa só a hora que o cara estoura, e aí o cara fica muito louco. E não é passando pano, mas tem que ter alguém perto de você pra falar isso, porque assim, de novo, O cara você deslumbra. imagina. Você não paga mais nada, porque tudo que você vai fazer, você vai ganhar. Você ganha muito dinheiro. Você vai poder sair com a pessoa que você tiver afim, você viaja, você faz o que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Você vendo uma vida regrada, É. muitas vezes na merda, pra você Tanto é conseguir que fazer o que você quiser. O céu é o No limite. escritório eu falo que o meu papel é esse. Quando tem algum maior, eu falo, irmão, ó, volta pra cá. É, tem o caso do Justin Bieber, que com 12 anos ele tem uma conversa com o pai dele, né? Fala, cara, cala a boca que quem é o... Que o artista sou eu, pai dele, né? E teve um caso que eu peguei Ele um continuou voo... com os dentes na boca. Pois é. Eu peguei um voo, Pai frouxo eu do peguei um caralho. voo de Guarulhos pra Lima, no Peru, e tava uma banda chamada One Direction, no mesmo voo que eu, né? Os caras foram de primeira classe, as namoradas e a galera, o resto lá com a gente, lá no galinheiro, lá atrás do avião. A gente chegou, tipo, 3 da madrugada. Cara, todo mundo morto de cansaço, uma fila gigante de imigração, vários portões. Abriram um portão extra do lado direito, abriu e os caras passaram direto para a imigração. E aí, quando a gente saiu do aeroporto de ônibus, assim, para poder pegar o carro que tava longe, muita gente com faixa, com cartaz e tal. E eu fiquei pensando É tipo um naquele dia, falei, cara, semideus. olha isso aqui. Ele não pega a fila, ele não... É uma outra vida. Como você chega pra esse cara, que acontecendo tudo isso, chega pro cara e fala, você é um cara normal. Então, aí vai o Mas ele se relacionamento. sente- ele não é, a cabeça... Você a tem cabeça que ter um tem- relacionamento Mas tem que com ter ele. alguém ali cuidando disso. Exato. porque- Se você tiver um Trazer cara ele pra baixo. que também vai deslumbrar junto, aí Virei fudeu. Morre cedo. Então lá, Morre com 27 anos de lá idade. como eu tive toda essa experiência que eu falei de construção civil, de loteamento, tem uma condição financeira favorável. Então isso é muito bom hoje em dia, porque realmente é muito difícil deslumbrar vendo um VGV de um loteamento e às vezes uma receita de uma música. É muito bom também, Exato. mas é uma diferença A diferença é muito gigantesca. grande, total. Caralho. Então lá, assim, o meu papel, eu falo que além disso tudo... Aliás, eu até brinco com a Rafa, minha namorada, ela é psicóloga, ela não gosta que eu falo isso. Mas o meu papel lá é ser psicólogo. Exato. É ser psicólogo, é muito mais de psicólogo. Anteontem, um que eu não vou falar o nome, me ligou, briguei com a minha mãe, não sei o quê, blá, 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 e foi uma coisa normal. Mas eu queria conversar com alguém. Tá certo. Então é muito mais Que seja a comigo. gestão que fica ali, mas o psicólogo fala muito mais Exato. alto. Cara, tem uma pergunta aqui, ó. O que tá achando no momento atual dos eventos? Eu acho uma merda, mas acredito que todo mercado tem as transições. E a gente sempre conversa isso, é um bate-papo com tiqueteira, com produtor de evento, com o próprio artista. Sempre teve muito evento e depois da pandemia a gente ficou muito deslumbrado, né? Todo mundo. E quem faz evento não pode ficar deslumbrado nunca. Então tudo tava dando certo, todo mundo queria sair de casa, só que teve uma geração ali que aprendeu a ficar em casa. Então a gente, às vezes, esses últimos eventos que eu fiz nesse ano ainda, eu tava até falando esses dias, tinha uma média de bebida de 2 litros por pessoa, hoje a média é 500 ml no open bar, então a pessoa bebe menos. A pessoa aprendeu a não sair de casa, né? Porque ela aprendeu a ficar em casa, trocar ideia, ficar num lugar seguro, vamos falar assim, né? Deve que os pais até gostou disso. Sim. E aí, sempre eu fico brincando, um cara fazia 30 e o outro fazia 18 e tomava o lugar dele. Hoje esse cara que faz 18, ele quer correr 5 km de maratona, ele não quer ficar 4 dias nos jogos, então mudou.
Existe evento, lógico, mas vai ter que se adaptar. Então, para artista, o que eu falo é fazer o quê? Fazer o cachê valer mais. Com música, com N coisas, porque vai ter menos show. Tem que aumentar a receita. Não é essa questão de vai ter menos evento, eu acho que não é vai ter menos, está tendo menos evento. Então, se você é um artista que tem relevância, vamos dar o exemplo do caso do Orlando no escritório. Semana passada ele fez um show em Xanxerém, que é no Rio Grande do Sul. Essa semana ele faz um show em Caxias do Sul. A gente fechou um hoje em Campo Grande. Então, são várias cidades, o Brasil é grande, né? Que dá pra... vai ter pelo menos um evento nas 5 mil cidades, né? Aí, se você for relevante, você ainda vai conseguir manter a agenda. Agora, se você for irrelevante, depender de uma micro-região ali, vai ser muito complicado. Então, assim... volume, né? Então, não tem mais volume, isso não existe mais. Tem menos eventos. Você pode ver que os próprios eventos, os parceiros nossos que contratavam muito, que era empresa grande, empresa que fazia 5 eventos no ano, fazia tá fazendo 1, 2, 3. Às vezes tem um evento grande aqui na região, que é um dos maiores eventos universitários do Brasil, que dava 30, 40 mil pessoas. Esses dias a gente estava trocando uma ideia, porque era 4, 5 dias de evento, para fazer um final de semana só. Porque ninguém compra pacote mais. Aí fizeram adaptação para conseguir deixar mais gourmet, mas assim, o povo mudou. E aí nós vamos ter que fazer. Eu vi tiqueteira daqui da própria cidade, fazer adaptação para tentar vender evento esportivo, puta sacada, porque é um evento, dá pra monetizar com aquilo, mas mudou. Então acho que esse mercado noturno, talvez fazer evento à tarde, tô vendo essa tendência também, que o pessoal não quer sair tanto à noite. O povo bebe festa menos, festa open bar. Esses dias eu escutei isso. Tá tendo festa de café da manhã. Com café da manhã. Festa em cafeteria. De não ter mais open bar. Antes de trabalhar, o cara toma um monte de café e vai trabalhar pilhadão. Não sei mais. O que esses caras vão falar pros filhos depois, velho? Eu fico preocupado com isso. Meu filho, um dia eu fui num lugar, tomei um monte de cappuccino e saí pra trabalhar. É se adaptar. Acho que essa é a parte mais importante. Sim. Tanto que no nosso caso, que foi 100% da receita era com show. A receita não caiu, mas o zero fica praticamente meio a meio com os royalties, que era uma coisa que a gente não tinha. Exato. Então foi uma adaptação pro mercado e isso eu consegui agregar mais valor no meu trabalho pros artistas. E pensar que o artista tem que pensar nisso também. Cara, agora falar outro negócio, fazer um gancho aqui. Você falou de tomar muita cafeína e tal. Ó, logo do Tower tava na tela, lembrei agora. Essa é uma mudança que eu tive na minha vida. Por quê? Eu sempre saí pra jantar ou pra almoçar. Depois que eu conheci o Tower, eu comecei a convidar pessoas para reunião e para levar quem eu precisava levar para tomar um café da manhã no Tower. Tinha que fazer uma festa no café da manhã do Tower. Ó, começou a pensar já nisso aí, ó. Vai trocar o saxofone que tem lá no Tower. Vai ser eu imagino o hóspede chegando às 6 horas da manhã com a mandica pulando lá, tocando um funk. Sensacional, mas cara, se você é de Franca e da região e não conhece o Tower ainda, vou te dar uma dica. Vai um dia lá, de manhã, pra tomar o café da manhã. Cara, é mais barato do que sair pra jantar. E eu tenho certeza que você vai fazer a outra pessoa que estiver com você, ou se você estiver sozinho também, você vai ficar muito mais feliz com aquele pão de queijo, aquele baconzinho. Cara, é uma experiência sensacional. Café da manhã de hotel, só que na sua própria cidade. Eu nunca tinha pensado nisso, até que o Riad um dia falou tomar café da manhã no Tower. Cara, virou diversas reuniões nossas são feitas no Tower. É engraçado que às vezes a gente vai tomar um café no Tower, tipo, chego, vou tomar um café e acaba que você encontra um monte de gente que você conhece e uma mesa vira uma mesa de bate-papo ali, você fica coisa de tomar, sei lá, meia hora, tomar um café, você passa, desdeixar, fica até a hora que fecha lá, né? Então assim, baita café, baita experiência e eu acho de verdade que quem mora na cidade e não tem esse hábito, podia fazer isso pelo menos uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, dar uma passada. Baita café, aniversário de namoro, de casamento, fim de semana, né? Pega tua mulher, vai tomar um café da manhã lá, faz um trem diferente. Faz sentido. Experiência de café da manhã do hotel na sua própria cidade. Conheça o café da manhã do Tower, sem dúvida alguma. Pra toda a equipe do Tower aí, valeu. Vou fazer mais um gancho agora pra falar. Pô, você tava falando o tempo inteiro, né? O nome dos artistas. Marca. É marca, cara. Marca. Mandica é marca. Registrada. É registrada. Todas as marcas do escritório são tudo registrado, individual, tudo certinho. Precisa ser. Porque caso contrário, você está em vias de perder tudo que você está construindo, seja de qualquer área que a sua empresa for. E para você poder fazer isso com muita categoria e a certeza de que não vai ter nenhum tipo de problema por conta do trabalho deles, é você contratar a Village Marcas e Patentes. São diversos escritórios no Brasil e fora do Brasil para cuidar da sua marca, de patentes industriais, enfim, tem N
soluções e além de fazer registro, eles fazem a pesquisa inicial para saber se você pode usar aquela marca, fazem o registro e depois fazem a manutenção do seu registro. Ou seja, eles monitoram o mercado para ver se algo vai te incomodar ou não. É isso aí. Lembrando que tem o trabalho que é feito também para os influencers, né? Então, para os artistas. Exatamente. De usar o nome como uma marca, que isso também pode ser. O nome do artista é uma marca e tem que ser registrada. Caso contrário, alguém vai lá, registra no teu lugar e você é obrigado ainda. Fudeu. Exatamente. Você volta tudo para trás, não é? É isso mesmo. E tem ainda ShopPub. Eu acho que é importante a gente falar também. Pô, sem dúvida alguma, bloco. cara. Baita plataforma. Acho que se você trabalha com e-commerce e ainda não usa, não conhece as soluções da ShopPub, o Vitor sempre fala, e tem muito mais propriedade que eu para falar disso, mas assim, são soluções incríveis, né? Tem algumas que eu acho muito legais, que é a questão de ruptura de estoque, né? Não deixar romper o estoque, carrinho, a questão do carrinho que foi abandonado, de trabalhar o cliente, de voucher, de tudo, porra, faz muito sentido, né? Eu acho muito engraçado, teve um cliente nosso, era de uma outra plataforma, Vini, vou te mandar esse vídeo depois pra você lembrar, tá? Que ele questionou quando a gente falou, cara, eu sugiro a migração para ShopPub. Tá, mas por quê? Minha loja não é feia. Eu falei, não, sua loja não é feia. Ninguém falou que ela é feia. Mas você tem um Fusca antigo que tá reformado. Ele tá bonito, mas ele ainda é um Fusca velho. Eu preciso que você, para você atingir 300 km por hora, você não vai. Você não vai conseguir. Converse direito. Entrar você não vai conseguir com esse carro chegar na velocidade que você precisa. Eles migraram para ShopPub no primeiro mês, recorde. Segundo mês, recorde em cima do recorde. Falou, cara, por quê? Falei, olha a estrutura por trás da loja. Não é só visual, é o back-end que é muito importante. Ou seja, a estrutura para você poder escalar o seu e-commerce. A ShopPub tem estrutura de sobra para que você possa ter ferramentas intrínsecas à plataforma, ou seja, integradas ali dentro. Você não precisa procurar nada fora para que você possa atingir faturamentos milionários dentro do seu e-commerce. Conheça o ShopPub o quanto antes, você não vai se arrepender. É isso aí. Valeu, Tarcílio e todo o seu time. É isso aí. Bom, por favor, chegamos aí no momento final. Esse assunto da Magro Dana o dia inteiro, né, cara? Rodou, dá pra falar aqui 3 dias, cara. Tem mais uma pergunta que eu queria fazer aqui, que perguntaram nas suas caixinhas, tem vaga pra DJ? Então, lá no site da Bulls, como a demanda foi crescendo no decorrer do tempo, eu fiz no site um lugar que chama Banco de Artistas. Então a pessoa vai lá e se inscreve. Não. E hoje tem 400 artistas inscritos lá. Putz! Só que como essa parte de fazer essa gestão 360 ela é muito complexa, então a gente trabalha em 12, mas tem essa fila de 400 pessoas lá. E eu sempre, tem gente que fala que eu não vejo, eu vejo sempre sim, o Grupo Cell inscreve lá. Tanto é que hoje em dia a gente até criou um escritório paralelo ao nosso, que chama BS Booking só de venda, para começar a atender esse pessoal que se inscreve lá, que ainda está no início, mas que a gente pode dar uma forçada para depois entrar na Bulls. Então, é só entrar lá no site, tá lá banco de talento, se inscrever, tem um formulário para colocar o press kit, colocar tudo e vai entrar para a fila, mas eu analiso sim. A gente vai colocar na descrição, a gente vai colocar aqui o link do site para você que quiser ser um DJ aí da Bulls, já se inscreve. Percebeu que não é só ir lá inscrever, tem uma triagem, tem um caminho a ser seguido para isso. Cara, assim, a gente deixou até algumas perguntas aqui, não deu pra fazer todas, mas quase todas saíram. Então, você mandou a tua pergunta, não deu certo, faz o seguinte, entra nos comentários e manda, que o Dani vai entrar e vai responder também, tá bom? A gente tem que respeitar o tempo. Vamos encerrar? Quer encerrar? Dani, vamos lá. Se você pudesse hoje voltar no passado, no dia em que você decidiu largar a carreira com seu pai, e falou, cara, eu vou investir em música, em eventos, no funk, naquilo que eu tenho paixão e que eu acho que eu vou ser diferente de todo mundo no mercado. Se você pudesse voltar naquele dia que você tomou a decisão, chegou pro seu pai na mão para falar, pai, eu não vou trabalhar mais com você. Se você pudesse voltar, sentar do seu lado, o que você te falaria? Eu ia falar para eu começar a trabalhar com música antes, em vez de vender o show. Porque vender o show é uma receita e os royalties são outra. Eu teria me preparado mais para já ter os royalties desde o começo. Porque isso quem não sabe, o direito autoral dura por 70 anos depois da morte do autor. Então, assim, é uma aposentadoria. Então, eu devia ter feito isso antes. Poderia ter feito isso antes, se eu tivesse esse conhecimento. Sensacional. Cara, e o que você falaria para alguém que está começando agora?
No meu lado ou o artista? Não, o artista, o artista. Eu ia falar aquilo que a gente conversou. Ter frequência, tem coisa que vai dar certo, tem coisa que vai dar errado. É teste, música é teste, conteúdo é teste. É só conseguir fazer isso todo dia. Posta todo dia, faz música todo dia, lança música todo mês, que vai, uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Sensacional. Cara, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado Sensacional. pela oportunidade. E assim encerra mais um episódio do Pausa pro Insight. Valeu!